Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de conceitos e termos sobre políticas públicas. Primeiro conceito, accountability. É um termo em inglês que corresponde à capacidade de imprimir transparência e controlar e responsabilizar o agente por suas ações e omissões. Então, a palavra-chave aqui é transparência. Geralmente está mais associada à questão da transparência orçamentária, de você dar publicidade aos gastos, ao que está sendo arrecadado e o que está sendo gasto pelos governos. Só que a contabilidade não implica só a questão da contabilidade pública, mas também as ações e omissões que o governo está fazendo e o porquê, enfim, né? Contabilidade é basicamente a transparência de forma ampla. O ator ou atores, tá? Vou colocar aqui atores, tá? Mas em termos genérico, ator ele pode dizer estar relacionado inclusive a um grupo dentro do serviço público. Então, são indivíduos, grupos ou organizações que desempenham um papel na arena política. A gente fala dos atores sociais, tá? Digamos, questão ambiental. Você tem o IBAMA como um ator importante, ICMBio, a sociedade civil, as ONGs, cada uma delas são atores, né? Aí tá aqui os exemplos, olha, os políticos são atores, os partidos políticos, burocráticos, grupos de interesses, os movimentos sociais, a mídia, as ONGs, as empresas também e as redes de políticas públicas. Então, tudo isso são atores, tá? Burocrata é um funcionário público, tá bom? De carreira que tem a responsabilidade primordial de transformar intenções políticas em ações, ou seja, implementar políticas públicas. É muito interessante que o burocrata ele é estritamente técnico, tá? Ele vai implementar o que foi pensado pelos políticos. Então, alguém que passou em um concurso público, por isso que se diz de carreira, não é um cargo comissionado, não é alguém que está ali por indicação, tá? Não é uma indicação política. E ele vai implementar a política pública, independente se ele concorda ou não. Ele pode até discordar, sei lá, o funcionário público é petista e no poder está o Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro determinar o Bolsonaro, junto com o governo de forma ampla, tá, determinar algo que ele tem que cumprir, ele não vai dizer, não vou cumprir porque eu não concordo com isso que o governo está fazendo, né? Claro, se for algo dentro da legalidade, ele vai ter que fazer, né? Não tem escapatória, senão ele pode ser até exonerado, tá? Motivações políticas não vão guiar a atuação do burocrata, tá? Grupo de interesses ou grupo de pressões. Tá, só dar um dedo aqui, a não ser que ele não queira fazer, mas aí ele vai ter que arcar com o ônus de perder seu emprego. Pode acontecer, né? Olha só, por quanto que isso aqui é interessante, a discussão de burocrata. Quando os alemães, o nazismo lá na Alemanha chegou ao poder, e depois que eles perderam a guerra lá no Tribunal de Nuremberg, muitos dos soldados e generais que foram julgados, eles utilizaram como defesa a questão de dizer assim, olha, eu era um burocrata. Ou eu fazia aquilo que estava sendo feito, ou eu perdia meu emprego e não alimentava minha família. Tá? E no caso do tribunal, cada caso foi um caso, mas é muito criticada essa postura hoje, né? Porque você está vendo ali uma atrocidade e você está simplesmente fazendo porque você é um burocrata. Então, até que ponto vale a pena você ser de fato, se comportar todo o tempo e aceitar tudo como um burocrata, ou se rebelar, ou não concordar e procurar outra alternativa para a sua própria sobrevivência, né? Isso é uma questão bastante polêmica, tá bom? Tem coisas que eu acho que a gente de fato não deve aceitar como deve simplesmente ser um burocrata, não. Tem coisas que são inaceitáveis, mas aí vai muito da questão individual do limite do aceitável ou não, tá?
Só para vocês verem quanto isso aqui é problemático dentro de uma reflexão a respeito lá do papel do funcionário público, tá bom? E do quanto é que o funcionário público deve ser técnico e o quanto deve ser político. Agora, sim, essa questão, eu também tenho muito cuidado para que essa questão de dizer, porque ele está cometendo algo inaceitável, né? Tem gente que qualquer coisa, na verdade, que só porque é um opositor já quer uma desculpa para não cumprir, né? Só porque quem está no poder é alguém que ele não concorda, já quer uma desculpa para não ter sua responsabilidade. Então, tem que ver, eu acho que precisa de muita parcimônia para analisar cada caso de fato, né? Não dá para falar de forma genérica que tudo tem que ser feito sem qualquer reflexão e nem que você tem que sempre questionar tudo, né? Ou assim, não fazer tudo que seja de determinado grupo político. Grupo de interesse ou grupos de pressão. Conjunto de atores que se organizam e utilizam seus recursos para influenciar as políticas públicas de acordo com seus interesses. Então, os mais conhecidos aí são as ONGs, mas também tem os lobbies, né, os lobbies políticos. Então, por exemplo, o grupo de empresários do setor rural, né, eles têm lá sua influência dentro do Congresso. O setor de igrejas também, bastante influentes. São grupos de interesse, eles fazem pressão política nas emendas. Com a própria internet, isso ficou muito forte, né? Aquela cultura de cancelamento, de pressão para que determinado deputada vote em determinado tema lá que está tramitando no Congresso, né? Favorável ou contrário, vai ter grupo de pessoas que vão lá no Twitter do cara, não sei, fazer. Eu não acompanho muito esse tipo de manifestação, tá? Mas que vão expor, ou caso eles votem algo que esse grupo de interesse considere absurdo, enfim, né? Impacto, que é o efeito sistêmico de uma política pública nas esferas política, econômica, social, cultural e organizacional. É um conceito bastante amplo, tá? Porque é sistêmico, então vai olhar para todas as dimensões. Então não é só o impacto, sei lá, social, né? Tem impacto político, impacto econômico, é o termo utilizado aí em políticas públicas. Implementação é execução, é sinônimo nesse caso, né? De uma decisão. No ciclo de políticas públicas, a implementação representa a fase em que a política pública é colocada em prática, tá? Colocar a mão na massa. A opinião pública é o julgamento coletivo de uma comunidade política sobre determinado tema, que é capaz de influenciar as escolhas políticas. Então, está muito associado com esse negócio de grupos de pressão. Mas, assim, a opinião pública é como se fosse a junção de todos os grupos de pressão ponderados pela a própria força desse grupo de pressão. Você pode ter a opinião pública de determinada forma, opinião pública formada sobre determinado assunto, e um grupo de pressão que tem uma opinião contrária à opinião pública, mas esse grupo de pressão é politicamente forte, capaz de influenciar as políticas públicas. Então, não necessariamente é sempre a opinião pública que vai influenciar. Às vezes, você tem grupos que são a maioria em termos de percentuais, mas que não exercem a pressão tão forte. No Brasil, as manifestações políticas, via regra, elas foram feitas pela classe média. Desde lá da redemocratização, né, passeata por 100 mil, dos 100 mil lá do fim da ditadura militar, os impeachments do presidente Collor e do presidente Dilma, até antes do presidente Dilma, do impeachment da presidente Dilma, as manifestações de 2013, via regra, quem estava ali organizando, participando, eram as pessoas de classe média. Então, claro que com o tempo aquelas manifestações se mostraram de fato a opinião pública, mas nem todo grupo de pressão que consegue de fato influenciar na política pública está alinhada com a opinião geral da população. Boa parte da população não participa ativamente da vida política, tá bom? O policymakers, então, são os fazedores de políticas públicas. Os atores que protagonizam a elaboração de uma política pública. Inclui aí o pessoal do executivo, também do legislativo, mas
os presidentes dos órgãos, né, ali que estão também na parte técnica até certo ponto político, os ministros, tá bom? Que são indicações, secretários. O policy takers são os destinatários de uma política pública. Ou seja, aqueles atores para a qual a política pública foi elaborada. Você pode ter políticas públicas mais genéricas, que são feitas para toda a sociedade, tá bom? Não tem um grupo, um público-alvo específico. Vamos pensar no, deixa eu ver, em política de imposto, né? Claro que tem, se a gente pensar no imposto de renda, tem as classes, mas de forma geral todo mundo tem que pagar imposto. Até o hospital público, se a gente pensar, é claro que na prática ele acaba atendendo as pessoas de baixa renda, né? As pessoas mais pobres. Só que assim, se você for um milionário e tiver que ir no hospital público no Brasil, ninguém vai, pelo fato de ser milionário, deixar de lhe atender, porque senão está ferindo o princípio da impessoalidade. Tá? Então, teoricamente, qualquer pessoa pode ser atendida no hospital público do Brasil. Agora, uma política que tem um público-alvo definido, como Bolsa Família, né? Uma política pública, tá ali, tem lá os critérios para você ter acesso ao Bolsa Família, ou auxílio emergencial agora, do período do coronavírus, também teve muita discussão em termos disso, mas aos poucos o governo ele foi modificando os próprios critérios, né? Tirando uns, tirando outros. É claro que quando você define um público-alvo, existe uma distância entre você definir um público-alvo e você de fato atingir aquele público-alvo. É comum que no meio desse processo você tenha distorções. No auxílio emergencial ficou muito claro pessoas que saíram na mídia, né? Pessoas que mereciam receber e não mereceram, pessoas que não mereciam e mereceram. Então você teve, claro que também, por mais que se estabeleça critério, sempre vai ter um pouco de subjetividade para você julgar quem merece receber ou não, o quanto merece. Mas mesmo no Bolsa Família, que é uma política aí que já tem mais de 15 anos, você tem essas distorções. Ele foi aprimorado durante o tempo. Acho que se a gente pegar as origens, já tem mais de 20 anos aí, desde o Bolsa Escola, que era do governo FHC. Então, você tem que ter a clareza de qual fazendo analogia com o mercado, o público-alvo da política. A política, em termos genérico, policy, é uma diretriz ou orientação para a ação. Nesse sentido aqui, a gente está falando daquela noção de política da administração, né? Como se fosse uma lei, tá? Mas aí seria um conjunto de diretrizes também. Aqui ficaria até melhor dessa forma, né? A política pública é a diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Então, a política pública visa enfrentar um problema público. Por isso que a primeira etapa de você fazer uma política pública, elaborar uma política pública, é identificar o problema público. Você tem que identificar um problema para depois fazer a política. Imposto, qual é o problema? Necessidade de financiamento para as ações públicas. Então, por isso que eu vou elaborar essa política pública. Bolsa Família, pobreza no Brasil. Então, eu vou combater a pobreza. Poderia ser de outra forma, né? Um combate como era o programa Fome Zero. Você ofertava a cesta básica. No Bolsa Família não, você dá dinheiro diretamente para as pessoas ao invés de fornecer bens e serviços básicos. Política governamental. Política pública estabelecida por ator governamental dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E aqui, pessoal, olha, aqui está o esquema. A política é algo mais amplo, tá? Uma diretriz para uma ação. Por isso que não está falando especificamente do poder público. A gente pode usar a política, inclusive, para a iniciativa privada, né? A política pública é específica do poder público e a política de governo ela estaria dentro da política pública. Tá? Você tem a noção de conjuntos aqui. Basicamente, a política pública ela visa o longo prazo e a política de governo visa o curto prazo. A política de governo ela é muito questionável. Vê o porquê. Que às vezes você fala assim, que tal governo está fazendo tal política porque ele quer se reeleger. Às vezes é uma coisa que a longo prazo não vai dar certo porque ele quer se reeleger. Então ele está fazendo uma política de governo ao invés de uma política pública. Quando eu fazia geologia, a gente discutia muito a questão da água, né? Da água na cidade de Belém, aqui onde eu estou esse tempo. Né? Eu já moro em Macapá, mas estou passando tempo em Belém. Então,
sou daqui de Belém e você tinha a questão da água aqui, como qualquer metrópole do Brasil. Belém tem abundância de água disponível, mas a água que chega ao final para as pessoas tomarem banho, ela surge em muitos locais e imprópria para consumir, tá? A água que sai do tratamento da companhia, que aqui é a Cozampa, ela sai até boa para beber, mas durante o processamento, para chegar a distribuição, para chegar na casa do consumidor, ela chega suja, tá? Aqui no meu bairro é uma realidade. E aí se discutia na geologia o uso da água subterrânea, porque a água daqui de Belém é utilizada nos mananciais superficiais. São 2 mananciais que tem aqui grandes, que se utiliza a água superficial, que está lá nos lagos, tá? É água preta Bolonha. E na geologia a gente discutia que seria muito melhor se o poder público fizesse qualquer projeto, programa, incentivo para iniciativa privada, enfim, para a construção de poços artesianos. Que aí você teria água de mais qualidade chegando nas casas das pessoas. Só que o poço artesiano, um dos professores argumentava que ele não dava voto, porque as pessoas não viam, ficavam no subsolo. Enquanto que quando você faz uma estação de tratamento de água, você consegue fazer todo o marketing em cima dela, né? Você mostra lá as instalações. No caso daqui de Belém, esse tratamento de água é feito no mesmo local, que é um parque ambiental, o Parque do Tinga, e as pessoas podem ir lá visitar. Então, seria, na visão desse professor, claro, isso é até questionável, a questão de você usar água superficial tratada, mesmo que ela não traga tanto benefício como a água subterrânea, estaria o conflito aqui. Olha, a água superficial seria uma política de governo voltada para fins eleitorais, e já que se algum prefeito resolve usar a água subterrânea, ele poderia até não ganhar o mesmo benefício eleitoral, mas ele está fazendo uma política pública. Tá bom? E são vários casos que a gente pode pensar aqui nessa diferença de política pública para política de governo. Até pouco tempo, o próprio programa Bolsa Família ele era criticado no sentido de que você está dando dinheiro para as pessoas, e você vai causar lá na frente uma inflação, pode causar, tá, lá na frente uma inflação, e seria assim, você dá dinheiro para as pessoas, essas pessoas vão votar naquele governo que está dando dinheiro para elas. Então, sem que você possibilite que essas pessoas se capacitem, né? Aquela velha história, você dá o peixe e não ensina a pescar. Tá? Ao meu ponto de vista, até uma crítica infundada para o Bolsa Família, porque uma das premissas desse programa é que os filhos das pessoas que recebem estejam na escola. E aí os estudos mostram que o Bolsa Família ele contribuiu para a redução ali do índice de evasão no Brasil. Tá bom? Então, você, de fato, com uma série de políticas conseguiu diminuir o percentual de pessoas que saem da escola. Claro que para a educação, um grande desafio ficou na qualidade. Mas você tinha antes desses programas Bolsa Escola, até que anterior ao Bolsa Família, um problema de evasão mesmo. Não era nem de qualidade, era de quantidade e também de qualidade. Hoje a gente tem um problema principal de qualidade na educação do Brasil. Tá? Mas se criticou o Bolsa Família como política de governo. Mais tarde, acho que ficou claro hoje na literatura que de fato é uma política pública. Tá? Embora nem todos concordem, há uma convergência no sentido de visualizar a Bolsa Família como, de fato, política pública. Tanto que acabou o governo do PT e continuou aí na gestão do Temer e do Bolsonaro. O político é o ator responsável por aglutinar e promover interesses dos cidadãos. Então, quando investido de cargo executivo legislativo, o político tem o papel primordial de estabelecer objetivos políticos, ou seja, definir os problemas públicos e decidir quais políticas públicas são adequadas para combatê-los. Então, são os políticos que definem quais são os problemas públicos. Tá bom? Então, problema público é a diferença entre aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. Aliás, entre o que tá? E aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. Eu fiquei pensando aqui em grifar, né? O que
que se gostaria, tá? O que eu tenho para o que eu quero, tá bom? Então, na verdade, esse é o conceito geral de problema. Sempre o problema é isso, é algo que, uma situação atual que eu não gostaria que fosse, eu gostaria que fosse outra coisa. E assim, você pode elencar uma lista de problemas públicos e aí definir quais são os problemas mais importantes, ou mesmo dentro da sua lista pode ter pessoas que definam que determinados problemas que para você são importantes para elas nem são problemas. Então, quem vai decidir quais são os problemas, de fato, são os políticos. Tá bom? Então, você pode pensar que tal situação é um problema, mas se a classe política decidir que não é um problema, não vai ser feito nenhuma política pública para resolver aquela questão. Porque para você é um problema, para os políticos lá, ou depois de todo o processo que ocorre dentro da Câmara dos Deputados e também do Executivo, acaba não sendo um problema. Ou então, até a classe política pode até reconhecer como um problema, mas como um problema inferior em relação a outras prioridades que foram definidas. O processo político é uma série de funções ou atividades com o objetivo de transformar demandas políticas em respostas políticas. Então, você tem as demandas e quer transformar em respostas. Ok? Tem os stakeholders, que é um termo que também é utilizado lá na governança corporativa das empresas privadas, mas o sentido é o mesmo, inclusive, aqui, porque lá stakeholders abrange todas as partes interessadas, e aqui é isso mesmo, olha. Todos os portadores de interesse nas atividades de uma organização, por isso que está aqui organização no sentido genérico, tanto público como privado. Ou nos impactos de uma política pública também. Você pode não pensar numa organização, mas numa política pública específica. Porque você pode definir, como se você fosse definir fazer a estrutura organizacional do poder público no Brasil. Você tem a estrutura organizacional funcional, que você divide ali em órgãos da administração pública, órgãos e entidades, mas tem a estrutura organizacional programática, que você divide o poder público em programas e diferentes políticas que existem, tá bom? Ações, projetos. Inclusive, quando o poder público publica seus relatórios contábeis, né, o orçamento, a execução desse orçamento também, ele divide o orçamento contábil funcional, que quanto foi gasto por cada órgão, e orçamento contábil programático, quanto foi gasto em cada programa. Inclusive se usa o termo função, tá, que está associada seria a grande área, né? Na administração clássica seria mais utilizado o termo área, mas se usa o termo função no sentido de assim, tem função educacional, função de saúde, função de esporte, tá? Diferente do que a gente chama de função na administração clássica, tá? Você tem a tomada de decisão, que é a escolha de um curso de ação. No ciclo de políticas públicas, representa a fase que os interesses dos atores são equacionados e as intenções, objetivos e métodos de enfrentamento de um problema público explicitadas. Então, olha, curso da ação, vou grafar aqui, como eu gosto de fazer, né? Eu até aconselho, se você for estudar uma lei, fazer esse tipo de coisa, buscar as palavras-chave em cada item, né? Olha lá. Olha, você tem interesses equacionados, tá? Ou seja, você consegue equilibrar os interesses dos diferentes atores e as intenções, objetivo e método de enfrentamento de problema explicitadas. Olha, intenções. Como é que eu vou enfrentar ali aquele problema? Agora eu já sei. Já sei o que eu vou fazer, ou seja, já tomei a decisão. E o think tanks são a organização de pesquisa e aconselhamento em políticas públicas, tá? Beleza, olha só nossa referência básica. Ferreirinha, planejamento governamental. Espero que tenham gostado. Até a próxima.